Olá, começa agora mais um assunto de Estado especial eleições. No próximo mês de outubro, você, eleitor, vai às urnas eleger prefeito e vereadores que serão representantes do povo na condução das atividades públicas. Hoje vamos entender quais são as competências legais municipais, ou seja, quais as responsabilidades desses agentes públicos. E para conversar comigo, o nosso convidado de hoje é o advogado e cientista político Valdir Pucci. Bem-vindo. Obrigado, Sérgio. Obrigado pelo convite, por participar do assunto de Estado. Uma honra. Vamos começar, então, falando sobre a competência dos prefeitos, do Poder Executivo Municipal. Quais são as principais atribuições desses prefeitos e como elas influenciam na administração pública? Bom, para a gente entender isso, primeiro a gente tem que entender que as funções dos prefeitos estão previstas na Constituição Federal e também nas leis orgânicas municipais. E qual é a principal função dele? Ele, vamos dizer assim, para simplificar o entendimento, ele é um presidente local, ele é o chefe do Poder Executivo local. Ou seja, muitas das funções que a gente reconhece como sendo funções do presidente da República acabam se replicando em nível municipal para o prefeito. Então, é ele que vai cuidar, por exemplo, administrando a saúde, a educação, o transporte, com o auxílio dos seus secretários municipais, que fazem o mesmo papel que um ministro em nível federal também faz. Então, auxiliado por esses secretários, os prefeitos têm a função de administrar a sociedade, não administrar sozinho o município, mas administrar com o apoio da Câmara de Vereadores. E dentro das limitações do prefeito, tendo em vista as diretrizes de governo federal e também estadual, quais são os principais desafios para esse prefeito, para esse presidente municipal implementar serviços públicos de qualidade como de saúde, educação e transporte? Hoje, o principal desafio, tanto que os prefeitos atuais têm e os futuros terão, principalmente refere-se à questão de arrecadação. O nosso sistema de arrecadação destina poucos valores para os municípios e muitos dos nossos municípios dependem de dinheiro que é dado pelo governo federal. Então, nesse sentido, para uma saúde de qualidade, para uma educação de qualidade, transporte, segurança, a administração do recurso é essencial. Então, o que eu digo? Qual é o principal desafio dele? É conseguir fazer com que os recursos municipais sejam bem administrados, que eles sejam bem utilizados para atender a essas demandas da sociedade. Por quê? Porque é no município que a vida do cidadão acontece. É lá que ele vai à escola, é lá que ele usa o hospital, é lá que ele usa o transporte público. Então, eu preciso ter prefeitos que tenham a capacidade de olhar o orçamento municipal e, a partir dele, bem administrar esses recursos para poder justamente buscar atender essas demandas. Agora, aproveitando que a gente está aqui no Congresso Nacional, no Senado Federal, vamos falar um pouco sobre as competências do Legislativo Municipal. Para isso, a gente preparou uma arte aqui que mostra as funções típicas e atípicas do Legislativo, inclusive do Municipal. As típicas, a principal é legislar, votar e criar leis. Tem a fiscalizadora também por meio de controle externo do Poder Executivo Municipal. E também as atípicas como a administrativa, enquanto organiza o seu próprio órgão, a Câmara de Vereadores, e a julgadora no julgamento de autoridades públicas, prefeito, vereadores e outros agentes políticos. Os municípios, Valdir, são regidos pela lei orgânica, que é aprovada por 2/3 dos membros da Câmara de Vereadores. Pode-se dizer que essa lei orgânica é um ponto de partida, é uma base para os vereadores atuarem? A gente tem que começar a entender que a lei orgânica, primeiro, ela é a lei máxima dentro daquele município. Da mesma forma que nós falamos que a Constituição Federal é a lei máxima do Brasil, a Constituição Estadual é a lei máxima dentro daquele estado, a lei orgânica vai ser a lei máxima dentro de um município. Lembrando também que a lei orgânica ela tem que respeitar as constituições do seu estado e também a Constituição Federal. Há vamos dizer, uma certa hierarquia entre essas três. Mas para as questões municipais, a lei orgânica, sim, ela é a base, ela é o início. É ali que os vereadores que aprovaram aquela lei orgânica dizem o que esperam do município, o que os habitantes do município podem esperar deste município e, principalmente, como atender às demandas que são essenciais à sociedade e que são também de responsabilidade do município. Então, é sim uma lei base para a gestão municipal.
Você comentou em questões locais, questões dos municípios. A Constituição Federal, no artigo 30, diz que compete aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local. Quais, na sua opinião, seriam os principais assuntos de interesse local nesse sentido? Bom, Sérgio, como você usou a Constituição, eu também vou me basear nela, porque o nosso direito que trata dessas questões está muito fundado na Constituição Federal. Então, quando a gente fala de questões locais e como a Constituição coloca questões locais, isso está muito ligado, primeiro, ao que o próprio texto constitucional diz que são questões locais. Então, por exemplo, a questão de saúde é de competência também do município cuidar da saúde dos seus habitantes, como é da União, como é dos estados, mas compete aos municípios. Educação, em especial educação fundamental. Ela também é uma função municipal, é uma questão local. Mas vamos sair um pouco dessas questões, educação, saúde, segurança, porque é uma questão também de todos os entes da federação, governo federal, estados e municípios. O que seriam também questões locais? Qualidade de vida desse habitante. Por exemplo, uma praça bem conservada, a questão de horários de funcionamento de comércio, por exemplo, há incentivos, por exemplo, a chegada de indústrias dentro desse município. Então, todos esses aspectos locais que dizem respeito ao município, eles podem e devem ser tratados pelas suas câmaras de vereadores. Você comentou sobre as praças, né? Locais públicos. Então, uma das competências, um dos assuntos locais é o planejamento urbano. Qual que é a autonomia do Legislativo Municipal para determinar, criar e organizar o planejamento urbano? Na questão de planejamento urbano, a autonomia da administração municipal ela é total, ou seja, cabe sim ao município decidir por meio, com parceria entre a Prefeitura e a Câmara de Vereadores, que isso é uma lei aprovada pela Câmara de Vereadores, justamente definir como vai ser, por exemplo, o zoneamento dessa cidade, aonde o comércio vai funcionar, como serão as áreas residenciais dessa cidade. E, principalmente, deveria haver um trabalho conjunto entre prefeitos e Câmara de Vereadores para definir o processo de crescimento dessa cidade, prevendo justamente essa expansão urbana para que a gente não repita em municípios que ainda não chegaram a isso os erros já cometidos pelos grandes municípios. Sem planejamento urbano, o crescimento desenfreado com o surgimento de regiões carentes de serviços públicos. Então, a Câmara, ela tem essa função de auxiliar a Prefeitura na definição dessas zonas e de como o crescimento da cidade vai ocorrer dentro do planejamento de solo e de planejamento urbano. E nesse planejamento, incluindo o que você comentou sobre expansão das cidades, dos municípios, creio que a gente pode também comentar sobre o transporte público, mobilidade urbana. Então, qual que é o papel da Câmara no sentido do transporte público e quão importante é a colaboração dos estados e também do Executivo Municipal na definição desses meios de transporte? Bom, a Câmara de Vereadores, como a gente sabe, é o poder legislativo, então é ela que aprova as propostas. No caso do transporte urbano dentro de município, isso é de competência do município com lei de iniciativa do prefeito que é discutida e votada dentro da Câmara de Vereadores, ou seja, pelos vereadores. Então a gente tem que ter aí uma total união entre as duas partes para poder legislar. Agora, é importante a gente sempre lembrar, nenhum município está isolado do país. Ele precisa se comunicar com as outras cidades, com os outros estados, com os outros municípios. Esse transporte intermunicipal, ele é regido pelos estados. E muitas vezes a gente tem, inclusive, municípios que são um unido ao outro, onde eu habito o município e trabalho em outro. Então, a ação em conjunto de prefeitura, Câmara Municipal e governo estadual é importante para poder justamente ter um transporte de qualidade, não apenas dentro do município, mas também se aquele cidadão precisar se deslocar para outro município para fazer, por exemplo, o uso de saúde, educação ou até mesmo para trabalhar, que é uma realidade muito presente no interior brasileiro. No início do programa, você comentou sobre um dos principais desafios dos prefeitos é a questão de recursos para fazer acontecerem as obras necessárias para a população. A Câmara é responsável pela aprovação e o acompanhamento do orçamento público. Então, como que se dá a elaboração e a aprovação do orçamento e quão importante isso é para a gestão financeira municipal? Bom,
O orçamento municipal, primeiro, ele tem origem dentro do Poder Executivo, ou seja, dentro da Prefeitura, seguindo a mesma lógica que a Constituição Federal prevê para o governo federal. Então, o prefeito, ele faz o projeto de orçamento, encaminha aos vereadores. Cabe aos vereadores debater esse orçamento anual e aprovar o orçamento anual. Não é o prefeito que define o orçamento e para onde vão os recursos, mas isso é feito justamente pela Câmara de Vereadores. Então, essa é a função principal dela dentro do projeto de orçamento anual da Prefeitura. Agora, falando sobre setores, áreas que o município já não tem tanta autonomia como as que a gente vinha falando até o momento. A gente chegou a citar aqui no programa Saúde e Educação, que são áreas base. E segurança pública eu incluiria aí também. Então, qual que é o papel do município na contribuição de legislação para essas áreas, tendo em vista as limitações de autonomia? Perfeito. Bom, o que nós temos aqui é uma previsão constitucional muito clara. Compete aos municípios legislar sobre as suas questões locais, mas em respeito, vamos complementar essa questão, em respeito à legislação estadual e à legislação federal. Na verdade, a gente pode dizer que o município ele tem uma legislação suplementar naquilo que já foi regulado. De forma geral, eu acho que as duas palavras-chave aí são essas, regulação geral e regulação suplementar ou específica. Então, União, pegando como base o município, União e Estados fazem uma legislação mais geral para tratar de forma geral esses temas, enquanto os municípios vão tratar da sua realidade. Então, eu vou pegar, por exemplo, educação, é competência de todos. O governo federal determina a forma como vai ser feito, por exemplo, o Plano Nacional de Vacinação. Mas quem vai executar isso é o município. E o município que vai definir o posto de saúde, é o município que vai definir o horário, é o município que vai definir como esta vacinação será realizada nas suas especificidades daquela localidade. E como lidar com situações de um eventual conflito de interesses locais, ou seja, municipais, tendo em vista que há uma diretriz já estadual ou federal, de forma para não contrariar essa legislação superior, mas também atender às demandas municipais. Ocorre muito? Como que você enxerga essa situação? Essa situação ocorre bastante, ou seja, conflitos entre legislações, legislação municipal, estadual e até mesmo a legislação federal. Então, não é uma coisa incomum, muito pelo contrário, é uma coisa bastante comum de acontecer. Bom, primeiro, a gente tem uma regra básica constitucional. Lei geral prevalece, ou seja, se o município, se a lei específica municipal ela for contrária à lei geral, prevalece a lei geral. É ela que vai determinar a regra geral e que deve ser observada pelos municípios também nessa situação. Agora, vamos supor que não exista essa regra geral, só há uma especificidade geral muito ampla. O município vai poder legislar. Na impossibilidade de se resolver esse conflito, aí nós vamos ter que envolver o Poder Judiciário. Aí esta questão terá que ser levada ao Judiciário para ele decidir, sim, se a lei municipal vai prevalecer ou a lei geral prevalece nessa questão. Outro assunto de interesse local, também local, eu diria, é a regulamentação e implementação de tributos municipais. Com a aprovação da reforma tributária no Congresso Nacional, o que muda daqui para frente em relação aos tributos municipais e a gestão disso pelas autoridades municipais? Para responder sua pergunta, primeiro a gente tem que entender o que a proposta fez. Ela, na verdade, unificou os impostos sobre o consumo em dois grandes impostos. Um federal, que eu não vou entrar aqui, já que estamos falando de município, mas um que trata diretamente dos municípios, que é o IBS, Imposto de Produtos e Serviços, né? Esse imposto, ele vai tirar do município a possibilidade de regular o ISS, que era um imposto municipal, imposto sobre serviços que era do município. Esse imposto foi extinto e foi agregado a esse IBS junto com o ICMS. Então, olha a diferença. Agora, nós vamos ter uma regulação estadual e não mais municipal. Mas tem uma vantagem para os municípios, principalmente para os pequenos. Qual é? Esse novo imposto sobre consumo não vai ser mais cobrado aonde o produto é feito, produzido, mas ele vai ser cobrado no produto final, ou seja, quando o consumidor consumir.
para quem está nos assistindo entender, imagine uma fábrica que produz um saco de arroz. Antigamente era taxado lá na produção do arroz. E o município onde eu comprei aquele arroz não recebia nada. Agora vai ser taxado no meu município onde eu comprei aquele saco de arroz. E o meu município vai receber recursos. Então isso também pode ser benéfico aos municípios. Há pouco a gente mostrou uma arte que mostrava uma função típica do Legislativo Municipal. Demonstrava essa função como a de fiscalizar, exercer o controle externo. Como exercer esse controle de forma eficaz nos municípios, tendo em vista que quase não há tribunais de contas de municípios, é uma exceção, né? Ele é feito, esse controle, pelas câmaras de vereadores. Como exercer e realizar esse controle de forma eficaz? Bom, as câmaras, elas têm como fazer esse controle externo, fiscalizar, por exemplo, o Poder Executivo. Primeira coisa, formação de comissões para investigar e analisar e fiscalizar a prefeitura. Então, eu posso ter dentro de uma Câmara de Vereadores, independente do seu tamanho, por exemplo, uma comissão de obras, como existe no Senado, de comissão de educação, comissão de saúde. Essas comissões, em âmbito municipal, podem fazer também, convocar secretários municipais para darem justificativas das suas ações. Você pode ter abertura de comissões parlamentares de inquérito em nível municipal, havendo a previsão na lei orgânica. Ou seja, ela pode utilizar desses recursos, desde que isso é importante, estejam previstos na lei orgânica também municipal. E qual que é o alcance desse controle e dessa fiscalização do município, do legislativo municipal? Seria, sobretudo, o Poder Executivo, sua administração direta e indireta? Basicamente é o Poder Executivo, tá? Câmara Municipal, primeiro, ela não tem como fiscalizar o Poder Judiciário, até porque nós não temos um Poder Judiciário municipal. Ele é controlado pelo TJ estadual, que chega até os municípios. Então, a fiscalização, em especial da Câmara, é pela ação do Poder Executivo, ou seja, das prefeituras. Como o prefeito está usando os recursos públicos, isso é um dos principais pontos de fiscalização, e se o prefeito está, de fato, cumprindo as leis locais, nacionais e estaduais também dentro dessa perspectiva. Então, a administração pública, direta e indireta, municipal, é o foco de fiscalização das câmaras municipais. E uma função atípica do Legislativo é a função julgadora. Então, os vereadores que a gente elege vão julgar autoridades como o prefeito, os próprios vereadores pares e também outros agentes políticos. Explica para a nossa audiência como que se dá essa função julgadora do Poder Legislativo Municipal. Bom, a gente tem que lembrar, para responder a sua pergunta, que no Brasil existe uma coisa da analogia constitucional, ou seja, as constituições estaduais e as leis orgânicas não podem fugir ao que determina, por analogia, a Constituição Federal. Então, a Constituição Federal, ela dita o rito, como deve ser feito, por exemplo, um processo de julgamento do presidente, que é o famoso impeachment que todos nós conhecemos. Claro, guardando as suas devidas proporções, esse mesmo rito ele vai se repetir em nível municipal, ou seja, dentro do município nós temos, da mesma forma, um pedido de abertura de processo, por exemplo, de julgamento de um prefeito, se ele tenha cometido crime de responsabilidade, inclusive com alguns previstos na própria Constituição. Esse pedido, se aceito, o prefeito ele é afastado e a Câmara Municipal ela assume a função de realizar esse julgamento. E da mesma forma que, se condenado pelo Senado Federal, em âmbito federal, o presidente da República, ele é afastado do cargo, o prefeito também, se condenado pela Câmara Municipal, que assume essa função judiciária, ele também é retirado do cargo, se condenado. Então, para entender esse processo municipal é muito simples, basta a gente acompanhar o processo em nível federal, porque ele vai se repetir por analogia localmente. A gente diz que a Câmara, o Legislativo Municipal, vai julgar o prefeito quando em casos de crime de responsabilidade. E quanto a outros agentes políticos e vereadores, se limita a crimes de responsabilidade ou alguma falta funcional, alguma irregularidade de suas funções? Como que se dá isso? Bom, na relação com os outros vereadores, ou seja, julgar os seus próprios vereadores, essa questão diz respeito à questão da quebra do decoro parlamentar. Ou seja,
Dentro dessas câmaras municipais sempre há também um regimento interno, que tem que ser observado pelos seus vereadores. E, claro, o vereador também tem que observar o que diz a própria lei orgânica daquele município, a Constituição Estadual e a Constituição Federal. Então, ele tem regras, ele tem comportamentos, ele tem proibições que estão ali previstas dentro dessas questões. Por exemplo, não pode um vereador ele ter contratos diretamente com a prefeitura. Isso é impedido depois que ele toma posse, depois que ele é diplomado. Então, nesta situação, ele pode sofrer um processo de perda de mandato. Não um processo de impeachment, a gente não chama de impeachment, mas um processo de perda de mandato por quebra de decoro parlamentar. E o processo também é uma votação interna na Câmara de Vereadores que define como ou se esta pessoa está culpada e, se culpada, ela pode perder o seu mandato. Você comentou sobre regimento interno. E aí vai ao encontro do meu próximo quesito aqui, que é a outra função atípica do Legislativo, a função de administrar. Então, o Legislativo, a Câmara de Vereadores, cria o regimento interno, cria a organização, cargos, salários, enfim, todas as comissões que também você mencionou. Pode-se dizer que a organização interna, a função administrativa atípica do Legislativo, é a mais tranquila para os vereadores que serão eleitos? Bom, primeiro entendendo que mesmo nos municípios prevalece a separação de poderes, ou seja, compete sim à Câmara Municipal administrar e cuidar das suas questões internas, ou seja, ela que vai definir os seus servidores, ela que vai definir o seu funcionamento, a forma como isto vai ocorrer. Como é uma questão interna, a gente pode dizer sim, é uma função mais simples, é uma função, vamos ao tema aqui, mais sossegada para os vereadores. Mas tem que ter uma atenção que é importante a gente colocar. Existem limitações na Constituição Federal sobre, por exemplo, quanto que a Câmara de Vereadores do município pode gastar com funcionalismo, quanto que ela pode gastar dentro do orçamento municipal para a sua manutenção. Então, esta questão, os vereadores têm que estar sempre de olho nas regras federais, constitucionais, na verdade, que tratam de como deve ser feita essa gestão interna, para não cometerem o risco, ou terem o risco de aí sim cometerem crime de responsabilidade ou quebra de decoro. Agora, Valdir, como o controle social e a participação dos cidadãos podem influenciar na competência, na realização de políticas públicas pelo poder público municipal? Bom, uma Câmara de Vereadores eficiente, ela está aberta à população. É um local onde a população ela tem que ter o contato com o seu vereador. E geralmente nos municípios menores, a gente consegue isso até muito mais facilmente, porque as pessoas se conhecem muito mais facilmente. Então, a conversa, a troca de opiniões, a troca de sugestões, ela é mais simples. Mas a participação popular não se limita a municípios pequenos. Municípios pequenos, médios, grandes, têm que estar abertos a ouvir a sociedade. Por que isto é muito importante? Porque apesar do vereador ele ser alguém que está próximo de uma parcela da sociedade ou de toda a sociedade, é o produto final, vamos dizer lá, o cidadão é que sabe onde estão as principais demandas que o vereador tem que atender, que o vereador tem que buscar. Então, quando o vereador ele se abre para receber essas demandas, ele faz um mandato muito mais próximo do seu futuro eleitor. Então, é uma mão dupla aqui. A sociedade consegue ter as suas demandas atendidas, porque o vereador ouviu onde estão os problemas, negociou com a prefeitura, porque a gente também tem que lembrar que o vereador não faz tudo, ele não é o prefeito, ele é parte de um complexo. Negocia com a prefeitura, busca atender as demandas e, a partir daí, a sociedade consegue ter mais facilmente as suas demandas atendidas. E para o vereador isso é bom, por quê? Porque são esses eleitores que, de 4 em 4 anos, querem decidir se mantém ele no cargo ou se alternam as pessoas ali presentes. Então, essa articulação entre o Legislativo e o Executivo Municipal é essencial para a realização das atividades e competências do Poder Municipal. É essencial. A Prefeitura tem que conversar com a Câmara de Vereadores e vice-versa. Por quê? Porque a Câmara de Vereadores, ela vota, ela aprova as leis, as propostas governamentais, ela
tem uma visão até de um debate dentro da sociedade, porque ali você tem forças políticas, inclusive, antagônicas. A prefeitura, vamos dizer assim, pensa a administração como um todo, mas ela precisa dos vereadores para poder fazer aquilo se concretizar. Então, se eu tenho os dois trabalhando em conjunto, pensando na sociedade, mais facilmente eu tenho um município melhor administrado. Quando há um conflito, prefeitura, Câmara de Vereadores, simplesmente um conflito insolúvel, quem só perde é a sociedade nesse processo. Valdir Pucci, muito obrigado pela sua participação aqui no Assunto de Estado. Eu que agradeço, muito obrigado. E obrigado a você que nos prestigia com a sua audiência. Essa entrevista já está disponível para você rever ou compartilhar no nosso site senado.leg.br/tv ou também no nosso canal no YouTube. Aproveita e se inscreve lá. Até o próximo Assunto de Estado.